Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesse dia a refletir comigo em Jonas, capítulo de número 3, versos 4 e 5. A palavra de Deus diz assim: Começou Jonas a percorrer a cidade o caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Queremos refletir nesse dia e o faremos a respeito do tema Mensageiros de Boas Notícias. Ao olhar para esse texto, somos levados a pensar sobre Deus enviando em nossos dias um mensageiro que nos alertasse que nossa cidade seria completamente destruída daqui a 40 dias. Em virtude dos inúmeros pecados, a exemplo de alguns como o aborto, o adultério, a apostasia, a blasfêmia, o furto, o divórcio, a pornografia, a inveja, os homicídios, a feitiçaria, o estupro, o terrorismo, entre tantas outras adversidades, pecados e erros. A cidade de Nínive, segundo o que o texto nos relata, era uma cidade que praticava tanta crueldade que chega ao ponto do texto sagrado nos dizer que subiu até Deus, até os céus. E isso nós podemos confirmar ao ler o capítulo 1 do livro de Jonas, versos 1 e 2, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ao ler os 4 capítulos desse curto livro, podemos perceber que Jonas cumpriu a sua tarefa da pior forma possível, fugindo, murmurando e até pedindo a própria morte, ou seja, ele tentou de todas as formas possíveis ficar na sua zona de conforto. Isso nos leva a pensar que sempre e constantemente mencionamos que queremos um mundo melhor, mas o mundo melhora quando as pessoas melhoram, quando se voltam para o Criador em atitude de arrependimento. Desde uma pessoa mais simples àquela pessoa que, teoricamente, a sociedade a classifica como a mais importante. Vivemos em uma época em que pessoas têm buscado constantes experiências com Deus, mas no sentido de suprir as suas necessidades, e não no sentido de que o maior sinal que possa ser efetivado, que é a conversão das pessoas por meio da proclamação de sua palavra, o arrependimento de seus pecados, o abandono desses pecados, é a partir desse tipo de referência que é possível haver uma mudança. E, do contrário, se não fosse assim, o Senhor Jesus não teria dito no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, verso 41, o que ele afirmou para os seus ouvintes. Então percebam que o recado de Jesus para aqueles ouvintes, ele continua válido para mim, para você, quando Jesus vai dizer o seguinte: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Portanto, a partir de hoje, fale de Deus para as pessoas que você conhece. Envie mensagens sobre o reino de Deus e a necessidade do arrependimento. E dessa forma, você será o mensageiro de notícias que podem contribuir para um mundo melhor. Pelo menos o nosso mundo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que, a partir dessa reflexão, eu e você possamos nos tornar mensageiros de boas notícias no nosso tempo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Fique com Deus, tenha um dia abençoado na presença de Deus.